Módulo Conhecendo Blockchain, capítulo 1. O objetivo deste módulo é entender o que é blockchain e as características da plataforma, entender um pouco da história de blockchain, como que surgiu, quais foram as principais motivações do qual surgiu a economia descentralizada com a proposta que Bitcoin veio a trazer no mercado. O terceiro ponto é entender a diferença entre sistemas centralizados e descentralizados e qual o benefício dos sistemas descentralizados, já que futuramente abordaremos os diferentes casos de uso. Entendermos os componentes principais de blockchain, como as transações, os ativos, o ledger, que é a estrutura de armazenamento, o bloco que contém as transações e os algoritmos de consenso. E conhecermos os pilares tecnológicos, como todas estas tecnologias que compõem a plataforma de blockchain trabalham em uníssono. Vamos começar este curso com uma frase da Ginni Rometty que pontua a importância que blockchain vem a trazer no mercado dentro das capacidades disruptivas. Hoje, todos estamos falando em termos de inovação e disrupção, e realmente blockchain vem a trazer uma disrupção dentro do modelo de negócio, e não disrupção em termos tecnológicos, mas sim em modelos de negócios que poderia ser comparado com a mesma capacidade disruptiva que a internet veio a trazer. Então, a frase pontua aqui que blockchain vai fazer pelas transações o que a internet fez pela informação. Eu gosto de comentar que blockchains, poderíamos considerar blockchain como um internet 2.0, né? As empresas hoje vão mudar radicalmente a forma como transaciona entre si. Como as empresas, os governos, as pessoas se relacionam será profundamente impactada pela plataforma, já que irá transformar a maneira de como fazemos negócios, como trocamos bens e como consumimos serviços e interagimos com nossos sistemas, eliminando intermediários e diminuindo custos, já que blockchain tem o potencial de impactar todas as relações de um modo, e o modo como transacionaremos e como gerenciamos os nossos ativos. Eu gosto de simplificar, e um bom exemplo em relação à capacidade disruptiva que hoje um modelo transformador vem a trazer é o caso da Enciclopédia Britânica. A Enciclopédia Britânica, para quem não conhece, e geralmente o pessoal novo hoje acaba não conhecendo por conta que a Enciclopédia Britânica hoje já não existe, foi uma empresa que teve uma tradição de mais de 200 anos dentro do mercado. Podemos considerar aqui que a Enciclopédia Britânica era um sistema centralizado de conhecimento. Por que chamou um sistema centralizado de conhecimento? Porque você só acedia a esse conhecimento se você adquiria os tomos da enciclopédia. Então, o que aconteceu com a Enciclopédia Britânica? Por que ela acabou sumindo dentro do tempo de uma geração? A internet permitiu que a informação fosse gerada, consumida, disseminada como nunca antes da história da humanidade. A descentralização e a colaboração permitiram a criação deste novo mundo. Hoje a internet disponibiliza a informação, democratiza a informação e permite que todos possamos acessá-la em qualquer momento, em qualquer hora. A velocidade com que é gerada essa informação é assustadora, é gerada constantemente, e a velocidade de acesso para essa informação é praticamente imediata. Então, o modelo tradicional de um sistema centralizado como a Enciclopédia Britânica foi reemplaçado por um sistema descentralizado como o Wikipedia. Então, vamos entender qual a diferença entre um sistema centralizado e um sistema distribuído ou descentralizado. Um sistema centralizado é um sistema que utiliza todos os recursos em um único computador, ou seja, sua memória, seu CPU, seus discos, seus periféricos, estão todos consolidados em um sistema geralmente monolítico. Em relação ao hardware, podemos dizer que geralmente é um sistema
um computador de alta potência e com terminais conectados diretamente. Um bom exemplo é um sistema bancário que armazena todos os dados em uma base de dados centralizada. E as características de um sistema centralizado é que é monolítico, tradicionalmente inflexível em termos de modelos de dados e é vertical em termos de escalabilidade. A verticalidade limita a escalabilidade na integração deste modelo para outros sistemas por conta do aumento da complexidade em termos tecnológicos, de custos e de riscos. Agora, um sistema distribuído, um sistema que tem uma característica muito mais de grid, é aquele que oferece serviços implementados em uma rede de computadoras como se fosse um sistema único e conseguindo, através da transparência e da distribuição de informação, o processamento distribuído, aumentando a eficiência também deste processamento. Existem várias explicações de o que é blockchain e podemos consolidá-las, e aqui selecionei algumas, podemos consolidá-las como blockchain como um banco de dados distribuído que guarda um registro de transações de maneira permanente e à prova de violações. Também podemos considerar como blockchain como um sistema de grid, onde as transações são armazenadas dentro de estruturas de blocos e os blocos consolidam o que é um livro-razão, um ledger. Este livro-razão é distribuído de maneira de peer-to-peer e todas as atualizações que são registradas dentro do blockchain, as transações que ficam armazenadas, são autorizadas mediante uma regra consensual entre os diferentes nós. Vamos ver com maiores detalhes esta operação mais na frente, para que vocês entendam como blockchain funciona. Mas é importante entender que blockchain é uma base de dados distribuída que garante a imutabilidade da informação mediante diferentes algoritmos. A que eu gosto de apresentar é blockchain como uma camada informacional comunitária que conecta sistemas, conecta processos, conecta pessoas, conecta qualquer tipo de fonte de informação para que possa transacionar de maneira transparente e principalmente de maneira escalável. E eu gosto de exemplificar blockchain como um locker compartilhado que pode ser utilizado entre diferentes participantes para que possam trocar a informação em formato de mensagem de maneira segura, escalável, privada e confiável. Vamos entender como funciona o blockchain de uma maneira prática. Pensemos em um locker compartilhado. Neste caso, vemos que este armário tem 6 lockers. Cada locker armazena uma cópia física da informação. Cada locker também tem um nó de processamento. E cada locker pode ser usado por um ou vários participantes. Então, para entendermos como opera, vamos pensar somente em um locker por enquanto. Vamos pensar em usar o de cima à direita. Este locker, sendo compartilhado, é utilizado por diferentes participantes. Eles podem ser donos deste locker ou podem ser usuários. Os donos deste locker têm a propriedade da informação armazenada, enquanto que um usuário somente o utilizará como alugado. Vamos supor que o dono deste locker é o João, mas ele também compartilha esse locker com Daniel, Maria e Túlio. João é o dono desta informação que armazena este locker, mas também é um usuário, do mesmo jeito que os outros. Todos utilizam este locker para enviar mensagens. Agora, se o João quer deixar uma mensagem para Maria, esta mensagem deve ser privada para que os outros não saibam que o João escreveu para Maria. Quando o João deixa a mensagem, tem que garantir que somente Maria poderá abrir o locker para resgatar esta mensagem. Para isto, a porta do locker tem um mecanismo de chaves duplas. Somente se abrirá com a combinação de chaves, do mesmo jeito que o lançamento de um míssil nos filmes. Maria tem uma chave pública que o João pode utilizar para travar a porta do locker e garantir que somente Maria, com sua chave privada, poderá abrir a porta do locker. Lembre que João
usa a chave pública de Maria e a chave fica como travada na porta até que Maria abra a porta com sua chave privada, ou seja, a porta se abre exclusivamente com a combinação das duas chaves, da chave pública que o João usou para travar a porta e da chave privada, que é também de Maria. Deste jeito, João tem a garantia que Maria e somente Maria conseguirá abrir a porta do locker e ler a mensagem. Agora, como que a Maria sabe que a mensagem vem do João? João assina esta mensagem, mas alguém pode fraudar a assinatura do João. Para evitar isto, o locker tem um serviço de porteiro, tipo um cartório. Todas as assinaturas ficam registradas neste cartório. Quando Maria recebe a carta do João, ela chama o porteiro para validar que a assinatura do João está cadastrada, pelo que o porteiro certifica que a assinatura do João é válida. E a mensagem fica registrada dentro de um livro de mensagens que também é armazenada dentro do locker. Cada gabinete armazena também uma cópia dos dados dos diferentes participantes. Digo, cada gabinete do armário como um todo. Agora que entendemos como funciona, o armário como um todo é o blockchain. O locker, que é o gabinete, é um nó de processamento e o porteiro é a autoridade certificadora do blockchain. A autoridade pode ser de qualquer fonte, mas também blockchain já oferece uma já para trabalhar. A mensagem, a transação e o registro onde esta mensagem fica gravada é o ledger. Cada nó mantém uma cópia das mensagens que acontecem, que são armazenadas dentro do armário, garantindo a alta disponibilidade e que também, se se perde algum locker ou algum locker fica diferente aos outros, ele pode copiar essa informação de qualquer outro locker que a tem disponível. Portanto, as características de blockchain são a garantia, a transparência da imutabilidade da informação, a governança de dados que é automatizada e autorregulada, que é segura e confiável, e vamos ver isto que é atingido mediante o uso de smart contracts, transações descentralizadas, autônomas e sem intervenção humana. Obviamente, o software é livre, de código aberto e gratuito, e é suportado em qualquer plataforma de hardware, de sistema operacional ou na nuvem. Dentro do ecossistema de blockchain, podemos considerar diferentes redes de comércio, B2B, B2C, C2C e até B2B2C. O mais conhecido, pelo que blockchain ficou famoso, que é as criptomoedas, tem uma arquitetura de C2C, ou seja, consumer to consumer, onde os participantes são anônimos, eles não se conhecem, assim como também os nós de processamento estão distribuídos a nível mundial. Portanto, a primeira arquitetura de C2C, os participantes não se conhecendo, eles devem ter um ativo em comum e esse ativo geralmente é um bem sendo intercambiado que faça sentido para a rede. Neste caso, é dinheiro. Dentro da arquitetura do modelo de negócio de B2C, de Business to Consumer, blockchain transaciona bens entre participantes, geralmente uma arquitetura de uma empresa transacionando com seus clientes. Então, podemos transacionar de uma fonte para muitos destinatários. Também blockchain, obviamente, sendo de código aberto e utilizando APIs, pode ser parte de uma aplicação mobile, até pode, dependendo do tipo de plataforma de blockchain, até pode se trabalhar em conjunto com uma aplicação mobile, até dentro do próprio celular. Então, temos componentes tanto de mobile, assim como também dentro de aplicações client-server ou até dentro de browser. E, obviamente, cada cliente tem uma identidade ou tem uma carteira. Dentro das aplicações B2B,
Os participantes podem ser empresas, sistemas ou até objetos de IoT, seja sensores, ou processos, ou até pessoas. Mas o importante é que dentro do ecossistema B2B, os participantes se conhecem ou se reconhecem. Porque cada participante é registrado dentro de uma rede que o certifica, os identifica e garante que a privacidade na troca de mensagens e a auditabilidade de cada participante dentro da rede. Portanto, um blockchain de B2B tem capacidade de um perfil muito mais transacional e adequado e flexível para vários modelos de negócio que veremos nos futuros módulos deste curso. Há controvérsias de quando o blockchain foi criado. Na verdade, blockchain existe, é mais antigo até do que o Bitcoin. Até porque, na verdade, todas as tecnologias que conformam blockchain já existiam anteriormente. Já existiam os componentes de criptografia, já existia a composição de armazenamento em blocos, o que hoje é composto pelo Ledger, e já existiam os algoritmos de consenso, tanto bizantinos práticos, assim como também propostos de prova de trabalho distribuídos. Agora, Bitcoin surgiu no 2008 por conta de um fenômeno econômico a nível mundial, que foi a implosão da bolha imobiliária. O que aconteceu? Quando, no 2008, o sistema financeiro ficou exposto e nós, como consumidores, vimos como os bancos manipulavam e de maneira maliciosa a informação até a especulação, as pessoas começaram a ficar desconfiadas do sistema financeiro bancário a nível mundial e começaram a procurar diferentes alternativas. E daí é que surgiu um experimento chamado Bitcoin, trazendo uma proposta de uma economia descentralizada. E isso aí veio a trazer uma quebrança, uma disrupção do modelo econômico, mas ainda no 2008, obviamente, não estava conhecido. No 2009, em janeiro de 2009, o primeiro bloco minerador começou a ser executado e em janeiro, obviamente, com este primeiro bloco, foi executada a primeira transação. Em outubro de 2009, uma exchange começou a fazer a paridade entre o dólar e o Bitcoin. E no 2010 foi feita a primeira compra das famosas 2 pizzas que foram compradas por 10.000 Bitcoins. Em 2011, se teve o famoso Rota da Seda, a descoberta aí da Rota da Seda, onde se faziam intercâmbios e vendas de drogas ou de substâncias ilegais utilizando Bitcoin. E no 2013 aí que o preço do Bitcoin começou a ter uma rápida ascensão, onde já estava em um preço de $1.242. Em fevereiro de 2014, a primeira exchange hackeada, e é importante entendermos que o Bitcoin não é que foi hackeado a exchange que continha os passwords que ela armazenava, que continha os passwords dos seus clientes. Portanto, o hacker conseguiu roubar da exchange os passwords dos clientes e transferir bitcoins desses clientes para suas contas. E ele roubou mais de $450 milhões. Maio de 2014, Microsoft começa a aceitar Bitcoin para a venda de Xbox. Um dos maiores mistérios que se tem é quem foi o criador de Bitcoin.
e existe um certo romantismo por volta de uma figura que se diz que foi o criador, que é o Satoshi Nakamoto. Se especula que Satoshi Nakamoto seja ou uma pessoa que já foi falecida, assim como também pode também ser um grupo de pessoas, né? Este grupo de pessoas, há diferentes especulações, até há documentários que relatam isso. Este grupo de pessoas são os conhecidos como cypherpunks. São a galera dedicada, ou a galera de criptografia, que foi o que se atribui à criação ou suporte a tudo que é a criação da rede de Bitcoin. O fato é que Satoshi Nakamoto saiu do ar, deixou de postar as mensagens no 2010 e até hoje ninguém sabe quem é. E também algum fato interessante é que na saída do Satoshi Nakamoto tem mais de 1.148.800 bitcoins na carteira dele, ainda sem gastar, pelo que as pessoas ainda especulam se é uma pessoa, se ele está vivo. No 2014, em março mais especificamente, apareceu uma nota na Newsweek de um possível fulano, Satoshi Dorian Nakamoto, que foi um contratista que trabalhou no governo americano como um codificador e um cipher, ou seja, um codificador e um encriptador, uma pessoa especializada em encripção, que podia ser bem o Satoshi Nakamoto, o famoso Satoshi Nakamoto, criador do Bitcoin. O Satoshi Dorian Nakamoto é um programador aposentado e é interessante que muitas coisas convergeram para ele ser identificado, não somente pelo nome, mas também os endereços de onde ele mandava as mensagens correspondiam também à sua região. Obviamente, Satoshi Dorian Nakamoto, quando começou a receber aí toda essa publicidade, ele negou, até se viu surpreso, mas é interessante porque o verdadeiro Satoshi Nakamoto, ele ressurgiu e a última mensagem que ele enviou no 2014, e vemos aqui na slide, foi que ele não é Dorian Nakamoto. O fato é que, se for o próprio Satoshi Dorian Nakamoto e ele enviou essa mensagem, ou não foi ele, a personagem de Satoshi Nakamoto continua no mistério. No 2016, o Satoshi Nakamoto foi indicado ao Prêmio Nobel de Economia, mas não foi escolhido. Vamos então começar a entender os componentes do blockchain. E o primeiro dos componentes, obviamente, é a transação. Para entendermos este componente, vamos nos referenciar à rede mais simples, que é a rede de Bitcoin. Para executar uma transação, toda transação tem que ter uma origem e um destino. E neste caso, a Mary quer transferir uns bitcoins para o Bob sobre a direita. Outro dos componentes que uma transação precisa ter é o endereço. No caso de Bitcoin, o endereço da Mary é a chave pública, onde os dados do total de Bitcoin são registrados. Também podemos considerar como sendo armazenados. Então, na hora que a Mary precisa enviar 2 tokens para o Bob, ela tem um crédito original de 10 tokens. E ela precisa enviar 2 tokens para o Bob. Então, nesse momento, são executadas duas transações. Uma de envio de 2 tokens para o endereço que é a chave pública que vemos sobre a direita de Bob, assim como também uma segunda transação executada para estornar o troco para Mary desse dinheiro. Então, por que vemos aqui um troco de 7,95 tokens, quando deveria ser 8? Porque a Mary precisa pagar uma fee, precisa pagar uma taxa para os mineradores. Lembrando que os mineradores são os
os participantes que armazenam a informação, que domam suas máquinas e armazenam os dados. Obviamente, esse armazenamento de dados tem que ter um custo. Os participantes não vão doar seus nós para armazenar informação de graça. E essa FII corresponde a isso, que é para pagar o custo da rede para os mineradores. O segundo componente a entender é o ativo, que é o conteúdo, entre aspas, da transação. Na slide anterior, vimos que o conteúdo dessa transação, o ativo a ser transacionado, era um Bitcoin. Agora, do mesmo jeito que pode ser um Bitcoin, pode ser a transação é um conjunto de informação. Portanto, o ativo pode ser desde um Bitcoin até uma casa, não interessa, na verdade, vai ser um ativo sendo transacionado ou um conjunto de bytes sendo transacionados. Então, o ativo pode ser tangível, como uma casa, ou pode ser intangível, como um Bitcoin ou a hipoteca dessa casa. O importante é que toda transação deve conter um ativo e esse ativo tem que mudar de estado. Quando falo de mudar de estado, é mudar esse ativo, no caso de Bitcoin, passar de Mary para Bob, ou no caso de uma propriedade de um carro, passar de João a propriedade do carro para Maria. Sempre dentro de uma rede de Bitcoin, um ativo tem que mudar de estado. Essas são as condições básicas da rede. Outras condições básicas da rede é que deve ter 2 ou mais participantes. Outro dos componentes importantes dentro do blockchain é o ledger, que o ledger é uma composição de blocos. O ledger é o sistema de registro de blockchain que guarda todas as transações entre os participantes da rede. Estas transações, novamente, são armazenadas em blocos. Pensemos no ledger como um livro-ração, um livro de registro, e os blocos sendo as páginas deste livro-registro. Portanto, cada transação é um ativo controlado pelo blockchain e os contratos são as condições para que esta transação ocorra. Veremos isto mais na frente. O importante é entendermos agora que o ledger é a unidade de armazenamento de registros de transações dentro de blockchain. Vemos aqui nesta slide que é bem parecida a uma slide anterior, que a diferença entre um sistema de armazenamento centralizado e um descentralizado. Em um sistema centralizado, o ledger pode ser propriamente uma base de dados, pode ser um arquivo que armazena informação, pode ser uma fonte de informação, como um mail, como um file server. Então, pode ser qualquer fonte onde os usuários a consultam, mas ela é um sistema centralizado. Novamente, o blockchain vem a compor estes sistemas, sendo uma camada informacional comunitária. Quando um sistema centralizado quer agora trocar informação de maneira privada, de maneira escalável, com algum outro sistema, ele pode utilizar o blockchain e toda transação proveniente desse sistema centralizado ficará registrada no ledger, que neste caso é distribuído e descentralizado, garantindo que esta transação será entregue ao destinatário, assim como também a transação será replicada entre os diferentes nós participantes para garantir a alta disponibilidade e a estratégia de recupero da informação caso o ledger ou caso um nó perca sua estabilidade. Vemos aqui a estrutura do bloco. Lembre um exemplo que dei que o bloco poderia ser considerado como as páginas que são contidas dentro do ledger. Então, nesta slide, estamos vendo o bloco 1574, o bloco 1575, o bloco 1576.
Vamos focar agora, vamos prestar atenção dentro do bloco 1574 e 1575. Por que falamos que o blockchain é inhackeável? Porque esse bloco 1574 tem uma numeração específica, ou seja, um hash, um código imutável amarrado a ele, que corresponderia, poderíamos considerar que esse hash seria o número de página. E essa numeração desse hash depende das transações que a contém. Agora, a estrutura interessante do bloco é que cada bloco tem a numeração de hash, que seria a numeração de página, e uma referência do bloco anterior. Vemos aqui no bloco 1575 que o previous hash, o bloco prévio, é o 1574. Agora, se no bloco 1574 mudamos alguma transação, lembrem que eu comentei que o hash do bloco corresponde às transações que a contém. Portanto, se mudamos alguma vírgula de uma transação, o número do bloco, o código do hash, irá mudar. Portanto, o bloco 1575 perderá o encadeamento do bloco 1574 e os blocos posteriores também perderão este encadeamento, sendo que o nó inteiro e o ledger inteiro, ao qual esta informação está sendo gravada, ficará exposto e diferirá dos outros nós. Por isso que a informação é literalmente inhackeável dentro do blockchain. Para que a rede atualize o bloco de transações, é necessário que a maioria dos seus membros concorde com a operação. Se a rede não concordar com a integridade do bloco ou sobre as transações do processo, o processo não é realizado. O blockchain se baseia em regras de consenso de uso forte de criptografia para garantir a integridade da rede e das transações realizadas. O consenso da rede refere-se ao processo de obtenção de acordo entre os diferentes participantes da rede quanto ao estado correto dos dados do sistema. Ou seja, o objetivo é que todos os dados sejam armazenados, sejam consistentes. O consenso leva a todos os nós que compartilhem exatamente os mesmos dados. E o algoritmo de consenso, portanto, faz duas coisas. Garante que os dados no ledger sejam os mesmos para todos os nós da rede e também, por sua vez, impede que os agentes mal intencionados manipulem os dados e manipulem a informação. O algoritmo de consenso, obviamente, vai variar dependendo da implementação das diferentes implementações de blockchain. Enquanto o blockchain de Bitcoin usa o Proof of Work, ou também conhecido como prova de trabalho, outros blockchains e ledgers distribuídos podem usar blockchains de diferentes variedades, como, por exemplo, Proof of Stake, Proof of Elapsed Time, Practical Byzantine Fault Tolerance e muitos outros, dependendo, obviamente, de requisitos de transações e dependendo também da arquitetura da rede. Então, para concluir este módulo, vamos rever os pilares de blockchain. O primeiro deles é o ledger distribuído, que garante a transparência e imutabilidade da informação. As transações, a privacidade dessas transações é garantida pela criptografia, que mantém a privacidade e a segurança transacional. A estabilidade do ledger e da informação distribuída entre os diferentes nós, assim como também a validação das transações, é realizada mediante o consenso. E tem o último componente, que são os smart contracts, que veremos nos módulos posteriores, que é o que governa os dados e ele automatiza e autorregula a informação que é inserida dentro do blockchain. Neste módulo, entendemos, então, como se encaixa a blockchain na estratégia de inovação. Conhecemos as diferentes redes de negócio B2B, B2C, B2B2C e C2C. Vimos a história de blockchain, de Bitcoin, da personagem romântica de Satoshi Nakamoto e entendemos os principais pilares de operação da plataforma de blockchain.